Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, ótimo domingo para você. Chega aí dando aquele like no nosso vídeo. Claro que não tem aquela alegria que a gente sempre abre os nossos vídeos, aquele entusiasmo, porque foi difícil para dormir, para esquecer o que aconteceu no Maranhão, quando tudo era um prenúncio de uma grande noite, de uma festa do torcedor, que desde quinta-feira recebeu o Vasco, mas dentro de campo, nossa senhora, que decepção. Vou falar sobre isso e muito mais depois da vinheta e eu conto com o seu like, com o seu comentário e claro, é novo no canal, então se inscreva aqui no canal, também aqui embaixo, ó, só se inscrever e ativar a notificação para sempre ficar bem informado. Toca a vinheta e volto para a gente falar olho no olho. Fala aí, fanático vascaíno. Ótimo domingo para você. Vamos olhar para frente porque a situação ficou difícil, né? Antes do jogo, a nossa chance de classificação para a Série A, de entrar no G4 e de voltar à elite, que é o nosso lugar, era 16%. Depois da derrota para o Sampaio Corrêa, que nós vamos destrinchar aqui, vamos falar muito sobre ela, ela já caiu de novo para 9%. Numa rodada que parecia tudo conspirar praticamente a favor do Vasco. Coritiba perdeu em casa para o Cruzeiro 3-0, tomou um sacode, estacionou em 54 pontos e é o nosso próximo adversário. Botafogo venceu, o CRB, 51, mas a gente ainda enfrenta o Botafogo. Avaí empatou com a Ponte. Goiás, que fecha o G4, perdeu para o Náutico, 48 pontos. CRB, que perdeu para o Botafogo, 48 pontos. CSA e Guarani, que venceram, ultrapassaram o Vasco. E aí, torcedor, que eu quero entrar. Porque a conta antes do jogo, e você que já acompanha aqui o nosso canal sabe que eu falava sobre isso, era vencer o Sampaio Corrêa, chegar a 46 pontos, como eu sempre brinco, piscar o farol no fosquete do G4, composto pelo Goiás, o primeiro time, mas o CRB com a mesma pontuação, 48. E o Vasco recebeu o Coritiba, com a torcida do lado, empolgando. Muita gente em São Januário no próximo sábado. Venceu o Coritiba, irá 49 pontos, ficará 5 dele líder. Coritiba, que poderia até ter o Botafogo do seu lado. Mas não teria problema, porque o Vasco colaria ali. Mas o que fez o Vasco? Perdeu para o Sampaio Corrêa. Conseguiu perder para o Sampaio Corrêa. Inacreditável, né? A gente olha a tabela e fala assim, cara, não é possível que o Vasco perdeu para o Sampaio Corrêa. Perdeu. Perdeu para o Sampaio Corrêa. Aliás, estou com a tabela até aqui aberta. O Vasco tem 12 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Olha, dos 8 primeiros colocados, né, vou fazer o corte onde está o Vasco, somente o CSA tem o mesmo número de derrotas do Vasco. Mas já tem 2 pontos a mais, porque tem uma vitória a mais do que o Vasco e um empate a menos, por isso a diferença de 2 pontos. Cara, o Vasco levou 31 gols. Estou olhando aqui a tabela, dos 8 primeiros times, Vasco, Guarani e CRB são as piores defesas, com 31 gols sofridos. Ataque, entre os piores também, 34, perde só para o CSA que marcou 33. Difícil, né? Difícil a gente olhar para frente e falar assim, não, contra o Coritiba vai vencer. É capaz de vencer. É capaz de vencer. Pode até parecer loucura falar isso, né? Porque depois daquela vitória diante do Brusque suada, muita gente falou, porra, não vence o Goiás. Foi uma grande atuação no primeiro tempo. Segundo, a gente administrou já saindo marcando o segundo gol logo de início. Mas, sinceramente, o que aconteceu com o Vasco? Tem alguma explicação técnica assim que você olhe?
você torcedor que está acompanhando. Cara, sincero e honestamente, gente, o Vasco jogou muito mal de novo. O Vasco tinha jogado mal contra o Confiança, mas venceu. Jogou muito mal contra o Sampaio Corrêa. E aí perdeu. Mas não perdeu só porque jogou mal, não. Perdeu porque o Fernando Diniz fez uma verdadeira zona no time. Aos 15 minutos do segundo tempo, o Vasco já estava com um a mais desde o final do primeiro tempo, quando o lateral do Sampaio Corrêa foi expulso. E aí, o Vasco precisava atacar, precisava de criatividade. Os três homens de criação muito mal, Morato, Marquinhos Gabriel e Gabriel Peck. O outro de criação, o Nenê, mal. Os outros muito mal e ele mal no jogo. Inclusive perdeu o pênalti no final, bateu mal o pênalti. Abaixou a cabeça e mostrou onde ia botar a bola. Mas até chegar aquele pênalti, o Vasco virou um bando depois dos 15 do segundo tempo. Porque o Diniz tirou o Graça e botou o Daniel Amorim. Não que o Daniel Amorim não tivesse que entrar, mas não no lugar do Graça. Ficou uma zona o time do Vasco. E logo depois, o Daniel Amorim, que estava na área para marcar, sobe para trás. O zagueiro do Sampaio Corrêa vem por cima, do Marquinhos Gabriel, que não sai do chão, gol dos caras. Na transmissão eu perguntei, está satisfeito, Diniz? E repito, o time virou uma zona. Desnecessariamente. Se essa substituição fosse feita 35 do segundo tempo, 40, aquela reta final, desespero, legal. Mas aos 15 do segundo tempo? E depois, para piorar, entram João Pedro e Figueiredo. Vou repetir aqui, torcedor, o que eu falei na transmissão, se você não viu, eu repito. Eu não dei sorte, até hoje, de acompanhar um grande jogo dos dois. Pode ter sido azar. Não vi nem em cima nem embaixo. Pode ter sido azar. O que o Galarça faz no banco? Ele não entra mais? O Galarça não é opção mais para nada. O Galarça podia ter entrado ontem, dado mais intensidade, o próprio Caio Lopes, que são mais talentosos que esses dois que entraram, o Figueiredo e o João Pedro. Dá para acreditar, torcedor? Dá. Botafogo sai para enfrentar o Cruzeiro. Vamos ver os adversários diretos? Ó, CRB e Guarani. Confronto direto. Goiás e CSA. Tá vendo? Se o Vasco tivesse vencido, ia entrar fatalmente no G4 com uma vitória em cima do Coritiba em casa. Como algumas pessoas pensam ou dizem, eu repito aqui, a rodada ajudou. O problema é que o Vasco não se ajuda. E para piorar, o treinador fez um monte de cagadas durante o jogo. Riquelme estava tomando um baile do Pimentinha, o Castan com muita dificuldade para marcar, sendo facilmente batido, ele e o Graça. O Zeca, eu não sei o que acontece com o Zeca, quem não cruza. Não sei o que está acontecendo, não cruza. Não sei se foi proibido, não sei. Os nossos pensadores, esquece, todos mal, todos. Ó. O sono, olhar esses caras. Dá para vencer o Coritiba? Dá. Difícil pra cacete. Não pelo Coritiba, pelo Vasco. Nós vamos seguir apoiando e tenho certeza que você também, torcedor, porque enquanto há vida e números, há esperança do Vasco. Agora, que a atuação foi ridícula no Maranhão e o torcedor maranhense não merecia pela festa que fez. Parabéns ao torcedor. E o time fez isso dentro de campo, com uma atuação ruim e o treinador fazendo o que fez com as substituições. Valeu, galera. Um bom domingo. Eu volto mais tarde. Espero com a cabeça menos inchada, um pouco mais animado, porque hoje tá difícil o dia. Vamos juntos!